Em uma avaliação de si mesmo, você se considera uma pessoa humilde? Provérbios capítulo 15, versículo 33, na parte B, afirma que a humildade antecede a honra. Vamos conversar sobre humildade. Bora pra frente, pessoal! Você pode me chamar de CJ e esse é o seu canal Passos. Inscreva-se, compartilhe, dê-nos o seu like e comente nossas postagens. Sua participação é muito importante para o progresso desse canal. Quanta coisa boa nós já podemos refletir na série Os Segredos do Sucesso de José no Egito. E quantas pessoas especiais já deram sua contribuição nesta jornada para crescermos na comunhão com Deus e a compreendermos os segredos das Escrituras para o êxito da nossa vida neste mundo. Identificar o propósito, aprender com as experiências, parceria com Deus, resiliência e coerência. Esses são temas dos episódios anteriores, que são princípios bíblicos que nós podemos aplicar na nossa vida hoje. Nessa série, Os Segredos do Sucesso de José no Egito, o nosso quinto segredo é a humildade. O dicionário Oxford Language define humildade como a virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Humildade não é ausência de bens materiais, até porque há pobres arrogantes e ostentosos, ao mesmo tempo em que há ricos humildes e simples. Como humildade é demonstrada no catálogo de segredos do sucesso de José no Egito. Vimos no episódio anterior, Resiliência e Coerência, que José interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro, que eram funcionários de Faraó, presos na mesma prisão ali onde José estava. Ao mencionar as interpretações dos sonhos, José foi muito claro ao dizer que as interpretações pertenciam ao Senhor. Embora José tivesse uma condição privilegiada ali naquela prisão, ele não usou de arrogância ou de sentimento de superioridade, mas por causa do conhecimento e do relacionamento que ele tinha com Deus, o seu coração era cheio de humildade, e um coração cheio de humildade transborda em ação de serviço pelo próximo. Assim foi a vida de José ali naquela prisão e também nos contextos anteriores da sua vida. Em Gênesis 41, versículo 16, embora Faraó tenha insinuado que as interpretações eram de José, José foi muito rápido e claro ao responder a Faraó que as interpretações não partiam dele. Ele diz: isto não está em mim, Deus dará a resposta de paz a Faraó. José poderia fazer como fazem alguns em nossos dias, pegar um pouco desse brilho para si mesmo. Mas ele era consciente de suas limitações e dependente de Deus. Ele sabia que se houvesse uma manifestação sobrenatural de interpretação correta dos sonhos de Faraó, ela procederia de Deus e não dele. Isso também demonstra a humildade de José. Ele se via apenas como um instrumento na mão de Deus, sendo usado por esse Deus poderoso, a quem ele servia e em quem ele confiava. Outro traço da humildade de José podemos observar no versículo 33 deste mesmo capítulo 41 de Gênesis. Ali José dá sugestões de como o faraó deve proceder. Ele não precisava fazer isso, mas o seu coração altruísta permitiu isso, ou seja, a sua humildade lhe fez pensar nos outros e não em si mesmo. Humildade é uma virtude presente naqueles que alcançam o verdadeiro sucesso proveniente de Deus. Nosso convidado especial deste episódio é o pastor Ramon Torres, da Igreja Batista Memorial de Timon, no estado do Maranhão. Um amigo inspirador. Vamos aprender com ele. Olá, pastor Ramon Torres aqui da Igreja Batista Memorial, e eu preciso dizer que é uma grande alegria e honra ser convidado para falar um pouquinho aqui com vocês nesse nobre espaço. Um tema interessante porque fala e associa a humildade com o sucesso pessoal, e nós devemos e podemos perceber a importância de determinados assuntos pelo espaço em que Jesus
dá a esses assuntos no seu ministério. E a humildade é um assunto que Jesus trata em diversas vezes no decorrer do ministério e das falas com os discípulos. Qual seria a principal razão para que Jesus tratasse de maneira tão profunda e simples a questão da humildade com aqueles homens? Primeiro, a gente precisa lembrar que o desejo dos judeus era que Jesus viesse como um rei político, como um rei que fosse de fato e de direito tomar o trono de Davi e expulsar os romanos. E Jesus vai tratando e deixando bem claro que os assuntos dele não são desse mundo. A humildade, primeiro, trata a nossa visão de quem realmente somos e do que somos. O que a gente percebe nos ensinos de Jesus e nos ensinos bíblicos é que a humildade nos ajuda a entender, além de quem somos, quem é o Senhor. Quanto mais nós tratamos a humildade no nosso coração, mais nós nos tornamos dependentes de Deus. E eu preciso aqui dizer, independente se você é alguém considerado, que se considera crente ou não, que é muito difícil desassociar sucesso da dependência de Deus. Porque quando a gente fala de sucesso, nós estamos englobando o sucesso no ponto completo. Não apenas de ser bem-sucedido em algo específico, mas de ser bem-sucedido e de ter o coração bem resolvido. Existem inúmeras pessoas que alcançam bons resultados em áreas específicas e conseguem até conquistar coisas de maneira física, né? Sonhos materiais, mas que o coração está longe de ser bem resolvido, então não dá para considerar sucesso. O sucesso, na verdade, envolve, além das conquistas sonhadas, um coração pacificado. E não é possível pacificar um coração sem entender o tamanho real do Senhor. A humildade nos aproxima e nos torna dependentes de Deus. Quanto mais dependentes somos do Senhor, mais nós conseguimos entender e ter um coração humilde. Quanto mais nós achamos que somos capazes e que temos a força, ou como diria um personagem antigo, o poder, né? Mais o nosso coração se torna orgulhoso. Humildade fala de dependência. Precisamos entender que, como o próprio Jesus diz aos discípulos, sem mim nada podeis fazer, não é só num campo espiritual religioso. Sem o Senhor, nós definitivamente não conseguimos nada. Dependemos de Deus para qualquer coisa. E isso trata diretamente o nosso coração e a importância de entendermos o significado da humildade. Ser humilde não é baixar a cabeça. Ser humilde é entender as limitações e a dependência do Senhor. Então, que Deus te abençoe poderosamente, que você possa entender e tratar o seu coração na humildade que o Senhor nos propõe, que é a dependência dele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele tudo fará. Sim, que o seu coração tenha a humildade de entender que precisa de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Que palavra maravilhosa! Você quer ter sucesso na vida? Cultive um coração humilde e deixe isso transbordar em serviço ao seu próximo. Um abração, te vejo no próximo episódio. Bora pra frente, pessoal!